Então, abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler a primeira parte, os versos 1 ao 6. Depois daremos sequência a partir do versículo 19 até o versículo 22. Ruth, capítulo 1, versos 1 ao versículo 6. Depois do versículo 6, vamos ler os versos 19 até o versículo 22. Está escrito assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Caiu de novo. E era o nome deste homem Elimeleque, nome da sua mulher Noemi. Os nomes dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou só com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras para voltar para os campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Versículos 19 até o verso 22. Assim foram ambas, Noemi e Ruth, até que chegaram a Belém. E quando elas estavam entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela disse: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi, que significa feliz? Pois o Senhor testifica contra mim. O Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no começo da ceifa da cevada, da colheita da cevada. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, te damos graça por termos vivido mais um dia e dizer, esse dia que vivemos foi o Senhor que fez para nós, assim como está fazendo para nós uma noite. Noite essa que nós iniciamos com a oportunidade de estar com estes irmãos, te prestando um culto, Senhor, e dispostos a ouvir a tua palavra. Mais uma vez nós oramos pedindo a sua misericórdia, especialmente por aqueles que estão hospitalizados, não apenas em virtude desse vírus, mas por qualquer outra enfermidade. Mas aqueles que estão com esse vírus, que tem sido uma tensão maior, como tem sido as nossas orações nesses dias, pelo pai da irmã Viane, Maurício. E, Senhor, ele está ao alcance dos teus olhos e da tua mão. E nós suplicamos para que o Senhor faça a tua vontade na vida dele. A nossa vontade é que o Senhor o restabeleça e leve de volta para casa. E devolva alegria para toda a família. Senhor, faz a tua vontade na vida dele e na vida de tantos outros. Também outros irmãos que estão sofrendo outras enfermidades, mesmo em seus lares. Nós oramos para que o Senhor esteja visitando estas vidas. Senhor, nós oramos por pessoas que estão vivendo tempos difíceis, por já estarem desempregados, por seus recursos financeiros terem diminuído, em virtude dessa pandemia que estamos vivendo. O alcance desse vírus tem sido além da saúde, ele tem alcançado a economia, ele tem alcançado e destruído até mesmo famílias. E nós suplicamos, Senhor, pela tua misericórdia. Dependemos, Senhor, do teu poder.
Precisamos cada dia desfrutar do seu amor por nós. Amor esse que é demonstrado nos seus cuidados, nas suas provisões e na sua proteção. Livra-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Esse livro de Ruth, muitas vezes quando a gente lê, e a maioria das mensagens que nós ouvimos em Ruth, fala de Ruth, fala de Boaz, especialmente da linda declaração, como se fosse uma declaração de amor, muito usada até mesmo em casamentos, como se fosse uma declaração entre um homem e uma mulher, num casamento, essa declaração dela, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, onde tu morrerei eu. Mas o livro de Ruth, ele não é só essa coisa bonita, de Ruth, dessa declaração de amor de Ruth para com Noemi. O livro de Ruth não é apenas essa linda mensagem desse trabalho, desse encontro de uma forma divina de Ruth com Boaz, o casamento de Ruth com Boaz, a restauração, o remir das terras de Elimeleque para Noemi, através do casamento de Boaz com Ruth, e depois o filho que ela vai dar, um neto para Noemi, esse filho que vai ser chamado de Obed, e vai fazer parte dessa linhagem de Davi, até chegar também em Jesus. Mas o livro de Ruth, a mensagem dele não é só isso. Há uma mensagem para nossa reflexão, para nossa meditação nesse capítulo 1. Eu quero voltar, vamos iniciar do fim para o começo, tá? E é do final do texto que lemos para o início do texto. De certa forma, dá-nos a ideia, nos versículos 20 e 21, que Noemi é como se ela dissesse assim: Deus está me amargurando. Quando ela disse, não me chamem de Noemi, porque Noemi significava feliz, me chamem de Mara, porque o Senhor tem amargurado a minha vida. A parte final do versículo 20, ela disse, grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. No final do versículo 21, ela disse, o Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Quando a gente lê esse texto só dentro dessa visão dos versos 20 e 21, dá a ideia que Noemi está culpando a Deus pela sua amargura, pelo seu sofrimento, pelas suas aflições, que Deus está sendo contra ela. Será que tem muita gente ainda nos nossos dias acreditando que Deus está sendo contra a humanidade e ainda manter esse vírus na Terra? Como é que podemos ficar imaginando que Deus é culpado disso? Dá-nos a ideia de que Noemi disse, é Deus que está amargurando, é Deus que está trazendo sofrimento para ela, é Deus que está afligindo, porque Deus está contra ela. E ela vai dizer isso no verso 21, porque o Todo-Poderoso testemunha contra mim. Mas, meus irmãos, o que nós temos aqui é uma colheita. Noemi está colhendo uma decisão, uma atitude tomada pelo seu marido há quase 10 anos atrás. Lá no versículo 1, todo o problema que nós temos aqui no verso 20 e 21, a causa está no verso 1. No espaço do versículo 1 ao versículo 20 e 21, nós temos quase 10 anos. Quase 10 anos. Então, para a gente entender o acontecimento, a gente precisa ler o texto com esse raciocínio. Vamos lá para o versículo 1 agora. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma terra, na terra fome, houve fome na terra. Então um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele sai da sua terra, da região de Judá, de Belém de Judá, e vai peregrinar nas terras de Moabe. Por quê? Por causa de um período de fome, de seca nas terras de Judá. Agora, outro detalhe importante a gente analisar é o versículo 1 diz, nos tempos em que os juízes julgavam.
Para entender melhor o que está acontecendo, o que Elimeleque está fazendo, volte uma página um pouquinho aí da sua Bíblia, e voltando uma página, você está no livro de Juízes, o último versículo de Juízes, do capítulo 21, o último versículo do livro, diz assim: naqueles dias, que dias eram esses? Os dias em que os juízes julgavam a terra. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não havia rei, então o povo estava sem governo. Isso já fez parte de uma pergunta, nas perguntas da semana passada, que foi muito bem respondida aí com o irmão Ulisses, né? Não havia rei, o povo era julgado pelos juízes, mas não tinha um comando, não tinha um governo, não tinha uma direção, uma instrução, orientações. E cada um fazia o que achava certo. Pensar nessa frase, o último verso de Juízes, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso nos arremete para as palavras de Salomão em Provérbios, que diz que há caminhos que ao homem parece certo, mas o seu fim são caminhos da morte. E o profeta Jeremias também vai dizer que o coração é enganoso. Tá? Muito bem. O que Elimeleque fez? Elimeleque fez exatamente o que todos estavam fazendo nesse período sem governo, sem instrução, sem direção. Cada um fazia o que parecia estar certo. E Elimeleque foi mais um desses que fazia o que achava que estava certo. Por achar que podia fazer, até também podia, porque ele tinha recursos para isso. Tá? Muitos não fugiram porque não tinham para onde ir, não tinham como sair, porque não tinham recursos nenhum. Mas tudo nos indica que Elimeleque tinha recursos, a situação financeira, as condições materiais dele eram boas, então ele tinha condição de sair com a sua família e ir embora para outra região, para viver fora daquele período, aquele tempo ali em Judá, que estavam sofrendo com a fome por causa da estiagem. Então Elimeleque faz aquilo que ele acha que está certo, ir embora para peregrinar nas terras de Moabe, porque ele tem recurso para isso. A Noemi vai dizer, lá no versículo 21, logo no começo, eu parti cheia, em condições, numa linguagem nossa, eu parti rica, eu pude encher um caminhão com a minha mudança e ir embora, mas voltei vazia. Tá? Então, o que acontece aqui no versículo 1 é Elimeleque fazendo exatamente o que nós temos no último verso do capítulo de 21 de Juízes, cada um fazendo o que parecia que era certo. E essa atitude de Elimeleque foi uma atitude equivocada, foi uma atitude errada, foi uma atitude de falta de confiança e dependência de Deus. Uma atitude, uma decisão errada que vai custar muito caro. Nós temos literalmente a palavra de Salomão acontecendo na vida de Elimeleque. Há caminhos que ao homem parece direito, parece certo, parece dar certo, mas seu fim são caminhos da morte. E foi exatamente isso que aconteceu com Elimeleque. Morre Elimeleque e depois morrem também os seus 2 filhos. E fica Noemi sozinha, sem recurso financeiro, porque tudo agora acabou, sem o seu provedor, porque o marido era o provedor da casa. Ela fica com a morte do marido, com a morte de Elimeleque, ela fica sem o seu provedor, e com a morte dos filhos, ela fica também sem herança, porque com a morte do marido, a herança vai para os filhos, que são homens, eles é que herdariam as suas terras. Porém, agora com a morte dos filhos, ela também vai ficar sem herança, sem futuro. Tá? Então, Noemi, essa é a condição, a realidade de Noemi, sem o seu provedor, seu marido morto, e sem o seu futuro, sem os seus recursos, sem a sua propriedade, porque os herdeiros também morreram. Ficou apenas ela como mulher, e agora ela tem noras que não tem nada a ver com o seu povo. Há uma série de situações complicadas aqui, que foram acarretadas por causa de uma má decisão de Elimeleque. Casamento com mulheres fora da sua terra, fora do seu povo, tá? E mais, o afastamento do seu povo. O mais grave, a decisão mais grave que pesa aqui
é o afastamento do seu povo, entendendo quem era seu povo. Na última parte do versículo 6, nós encontramos ela dizendo que ela ouviu, que chegou a notícia nas terras de Moabe, que Deus visitara o seu povo. Deus tinha visitado o seu povo lá em Judá. Esse povo que Deus visitara em Judá, em Belém, é o povo que fazia parte de Elimeleque com a sua família. O que acontece com a decisão errada de Elimeleque é que ele se afasta, ele abandona o seu povo, ele abandona um povo que tem um Deus, que pertence a Deus. E há um detalhe interessante aqui: Deus visita o seu povo. Mas onde está o seu povo? Na terra que Deus os levou. Na terra que Deus os levou. Poderíamos dizer que Noemi faz parte do povo de Deus? Sim, mas não está onde Deus queria que ela estivesse. Não está onde Deus a colocou. Ela faz parte, mas se afastou. E quando Deus visita lá, naquele lugar onde ele colocou o seu povo. Deus visitou o seu povo nas terras de Belém, de Judá, e as terras voltam a ser regadas com as chuvas, e os homens podem voltar a plantar e já estão colhendo. Veja bem que a palavra que nós temos, a notícia que chega lá nas terras de Moabe, é que Deus visitara o seu povo e tem dado para eles pão, dando-lhe pão. Dar pão não era mandar um pão caindo lá do céu, como foi lá com o maná no deserto, não. Foi permitir que se pudesse plantar e a sua lavoura pudesse produzir. A prova disso está no último versículo que nós lemos, do capítulo 1, no verso 22. Noemi e Ruth chegou no tempo da colheita da cevada. Por quê? Para se ter esse tempo de colheita da cevada, já houve um tempo atrás que já tinha acontecido chuvas, houve condições de se plantar, esperar crescer e agora a produção. E esse período todo em que o povo que está morando em Belém, o povo de Deus, está se alegrando com as bênçãos de Deus, está Noemi nos campos de Moabe, peregrinando nos campos de Moabe, porque está longe do povo de Deus, está longe do lugar onde Deus os colocara. A decisão de Elimeleque custa muito caro, custa a sua vida, custa a vida dos seus 2 filhos e uma mulher desamparada. A ideia que eu tenho quando Noemi e Ruth entram na cidade de Belém, segundo o que nós temos do verso 20, verso 19, melhor, é que Noemi entra desfigurada, possivelmente entra magra, acabada, uma mulher de luto, uma mulher em sofrimento, aflita, uma mulher aqui descabelada, nitidamente no seu rosto, sofrimento, uma mulher sofrida, com a perda dos 2 filhos, com a perda do marido, com a perda dos recursos financeiros. Essa é a condição que volta Noemi para a sua terra. Por isso, quando os moradores de Belém vê Noemi entrando pela rua principal de Belém, eles se comovem de tristeza ao ver a condição que Noemi está entrando na cidade. E eles, comovidos com a situação, com o que eles estão vendo, com a figura de Noemi, eles se comovem. E aí eles começam a falar de Noemi, chamando por Noemi. Não é essa Noemi, ela está desfigurada e para muitos até irreconhecível. É claro que nós sabemos que tudo vai mudar e ela vai ver muitas coisas. Deus vai providenciar, Deus vai trabalhar ali na vida de muitas pessoas, tá? Para usar muitas pessoas para abençoar novamente a Noemi e também a Ruth fazer parte dessa história, tá? Mas, meus irmãos, a mensagem mais forte que nós temos para nós aqui: precisamos ter cuidado, porque nesses tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo,
Esse é o tempo que se prova a nossa confiança em Deus. O nível de dependência que temos em Deus. O nível de dependência que temos em Deus. Eu não tenho dúvidas nenhuma, não tenho nenhuma dúvida de que o tempo que estamos vivendo é uma permissão divina. E é um tempo em que o Senhor nosso Deus está trabalhando a sua igreja. É um tempo em que o Senhor está peneirando o seu povo. E a peneira é daqueles dos furos bem fino, bem apertado. Nós estamos vivendo esse tempo, irmão. Possivelmente um tempo muito parecido com esse tempo de Elimeleque em Belém da Judá. Ao ponto de Elimeleque achar que não dá mais para continuar vivendo aqui e ir embora, peregrinar nas terras de Moabe. Nós estamos vivendo um tempo muito parecido com o que viveu Elimeleque. Mas é preciso termos cuidado para não tomarmos a mesma decisão equivocada que tomou Elimeleque. Porque qualquer decisão que a gente venha tomar hoje, ela pode ser muito caro para nós num futuro, talvez bem mais distante. Observem que passaram-se 10 anos, mas Deus continua sendo o mesmo. E Ele continua com o seu juízo, não importa o tempo que se passa. A mensagem muito forte, muito pesada que nós temos no livro de Ruth não é apenas essa maravilha, a declaração, onde quer que fores, irei, de Ruth. A grande mensagem não está na vida de Ruth, mas na atitude equivocada de Elimeleque. Meus irmãos, esse tempo que estão vivendo é um tempo em que muitos vão ser tentados a abandonar o seu barco. Lamentavelmente, nós sabemos de famílias que estão se desfazendo, casamentos que estão se destruindo. Marido e mulher não se entendem, não sabem ficar juntos debaixo de um teto. Eles só sabem se encontrar de noite. Tem que sair de dia para trabalhar, cada um para um canto. Só sabem voltar à noite para dormir. Mas não sabem ficar o dia inteiro junto. Não sabem o que é se relacionar, o que é conversar, o que é ficar tropeçando com a mesma pessoa dia e noite. E muitos casamentos já foram desfeitos nesse período. Muitas pessoas já abandonaram seus casamentos. E muitos crentes já abandonaram suas igrejas. E foram em busca de outras igrejas. Como Elimeleque, tomaram decisões porque acharam que era o mais certo. Porque acharam que lá na outra terra, lá na outra igreja, lá em outro lugar, é melhor, vai ser mais fácil. Vou ser melhor atendido, vou ser melhor socorrido, vou viver mais tranquilo. Quantos estão abandonando a igreja do Senhor nesse tempo? Às vezes isso nos entristece como pastor, eu sei de pastores que estão sofrendo com isso, mas isso é necessário. A Bíblia nos fala sobre esse tempo, o tempo em que o Senhor está peneirando a sua verdadeira igreja. Aqueles que não eram dos nossos, por isso não permaneceram entre nós. Acompanhei uma pesquisa que foi feito aí para a nossa convenção, Brasil todo, sobre essa situação que estão vivendo, uma pesquisa entre pastores e entre crentes, e muitos pastores relatando que já não tem mais uma igreja, porque as pessoas sumiram, foram embora, não foram para outras igrejas ou não foram para lugar nenhum, estão no mundo. Pastores que já não têm mais uma igreja, outros que têm uma igreja bem menor. Os recursos financeiros também, com certeza, eles vão diminuir. Mas nós precisamos meditar nessa palavra que temos do livro de Ruth. Muito oportuno a leitura nesses dias,
que estão vivendo no livro de Ruth. Nesse período tão difícil que viveu Elimeleque e sua família, e a terrível, a trágica decisão que Elimeleque tomou. Tenhamos cuidado, irmãos, porque a decisão tomada por Elimeleque é uma decisão que deixa claro falta de confiança em Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, irmãos. Pode ficar desempregado, pode os seus recursos financeiros zerarem. Não abandone o seu Deus. Não saia da presença de Deus. Não deixe de estar onde está o povo de Deus. Porque é linda essa frase do verso 6. O Senhor visitou o seu povo. O Senhor visitou o seu povo. E isso traz para nós uma esperança muito grande, irmão. Assim como Deus visitou o seu povo lá em Belém de Judá, depois de um período de seca, em que o povo não tinha mais o que comer, ao ponto de Elimeleque, é possível que outros também tenham feito o mesmo que Elimeleque fez. A Bíblia nos relata essa história, eu entendo, por duas razões. Deus permite que essa história fosse registrada para chegar até nós por duas razões. Primeira, mostrar as terríveis consequências de decisões erradas, do afastamento da presença de Deus. E segundo, para mostrar que, apesar de tudo, Deus continua sendo Deus de misericórdia e continua mantendo o governo sobre o seu povo. E Ele é capaz de fazer, é impressionante, eu fico impressionado com Deus. Porque Ele é capaz de pegar uma história trágica, é capaz de pegar aquilo que eu, como homem, estaria, na verdade, torcendo que Elimeleque se desse mal mesmo. Bem feito. Você saiu do meio do povo de Deus. Bem feito. Essa é uma atitude humana. Bem feito. Então, essa história trágica, que para nós seria dizer assim, bem feito. Você não devia ter saído daqui. A gente só cobra. Mas Deus é capaz de usar esta situação até para me ensinar uma grande lição. E dizer, mesmo com aqueles que falharam, eu sou capaz de governar eles. Apesar da falha de Elimeleque e do preço caro, porque os três, ele e os dois filhos morrem, Deus ainda governa. Deus ainda governa. E Deus governou de maneira que essa notícia chegasse nas terras de Moabe ao conhecimento de Noemi. E Noemi desejasse voltar. E depois, Deus vai comandar esse governo, Deus vai administrar essa vida, a vida de Noemi. E Ele vai, não é coincidência, é deuscidência, todos os acontecimentos do respigar das espigas que Ruth vai fazer nos campos de Boaz. Tinha que ser nos campos de Boaz. Um dos remidores de Elimeleque para Noemi. E depois gerar um filho que vai se tornar ou fazer parte dessa história linda, maravilhosa que chega de Davi e chega até Jesus. O que é lindo é que Deus vai visitar o seu povo. Assim como Deus visitou o seu povo e mudou toda a história de Noemi, Deus também vai nos visitar. Mas é preciso ter cuidado, porque então podemos imaginar assim, se Deus teve misericórdia e Noemi, Elimeleque cometeu aquele erro, mas Deus teve misericórdia e mudou a história de Noemi. Sim, meus irmãos, Deus mudou a história de Noemi. Deus alegrou novamente Noemi, porém, existem coisas que não serão recuperadas nunca. O que Noemi perdeu nunca pode ser restaurado. Ela perdeu seu marido e ela perdeu seus 2 filhos. Isso jamais será recuperado. É preciso ter cuidado
Em não achar que, porque Deus é misericordioso, eu posso fazer o que quiser. Porque depois, no final das contas, ele vai dar um jeitinho e vai voltar a me alegrar. Mas é possível que possa acontecer coisas que nunca mais eu possa restaurar. Deus pode mudar a história de Noemi, Deus pode novamente alegrar Noemi, sim. Mas houve coisas na vida de Noemi. Ela daria tudo. Ela, possivelmente, eu diria que ela poderia dizer, eu preferia voltar para a terra e continuar pobre. Que não houvesse o resgatador, o Boaz. Mas se eu tivesse Elimeleque, meu marido, e meus 2 filhos, Malom e Quilion, isso nunca mais eu posso recuperar. Os filhos e o marido, Noemi, nunca mais recuperou. Por causa de decisões erradas do passado. Deus pode mudar o futuro, mas o passado acabou. O que Ele pode nos fazer a respeito do passado é esquecer o passado. Mas nós não conseguimos esquecer o passado. É por isso que é preciso ter cuidado. É por isso que precisamos vigiar muito. Porque é muito fácil e tentador, em tempos difíceis como esse que estamos vivendo, abandonarmos, mudarmos, como Elimeleque fez. Mas isso pode nos custar muito caro. E é possível termos perdas para nunca mais recuperarmos. Vamos aprender essa difícil, árdua, dolorida lição que nós temos com a decisão errada de Elimeleque. E todas as vezes que lemos a história do livro de Ruth, ou de Ruth, não ficamos apenas nos deliciando com os projetos lindos e maravilhosos de Deus, com Ruth e Boaz, num casamento perfeito, mas aprendemos uma grande lição, porque todos nós estamos sujeitos a cometermos o erro que Elimeleque cometeu. E embora estejamos vivendo ainda esse tempo tão inseguro, tão incerto, a pesquisa que nós tomamos conhecimento não prevê em pelo menos 5 anos que as coisas vão voltar ao normal. Ainda precisa o tempo que a vacina tenha o seu efeito. Tem um tempo em que a doença vai ser estabilizada, até o tempo em que ela seja totalmente erradicada. E a ciência já entende que isso dificilmente acontece com menos de 5 anos. Nós ainda temos muito tempo, tempos difíceis pela frente. Ainda temos muito tempo difíceis pela frente. E nesses tempos difíceis, o diabo vai trabalhar para tomarmos decisões erradas, que aparentemente parecem certas, mas são caminhos de morte. Olhemos que mesmo em tempos difíceis, estamos onde Deus nos colocou. Estamos onde Deus nos colocou. Vamos permanecer onde Deus nos colocou. Vamos permanecer no meio do povo de Deus, porque Deus visitará o seu povo. Deus visitará o seu povo. O que me enche de esperança de que nós ainda teremos tempos bons é exatamente essa palavra do verso 6. E Deus visitou o seu povo em Belém de Judá, dando-lhes pão. Não importa se vai ser 5 ou 10 anos, como foi para Noemi. E quando Deus visitar o seu povo, eu estou lá, eu faço parte desse povo que foi visitado por Deus. Eu faço parte desse povo que foi visitado por Deus. Deus vai visitar a sua casa, seu lar, o seu trabalho, a sua empresa, a sua vida.
as suas condições financeiras. Deus vai visitar as nossas emoções e vai voltar a nos alegrar. As amarguras que estamos tendo não foram dadas por Deus, são colheitas, resultado de decisões erradas. O mundo caminhou para um distanciamento muito grande de Deus. E a própria igreja também se distanciou de Deus. Temos muitas igrejas, muita religiosidade, mas pouco conhecimento de Deus. E Deus está permitindo este tempo tão difícil que estão vivendo. Um tempo para a própria igreja, para a própria igreja. Eu ouvi algo muito interessante essa semana de um pastor. Como eu creio como ele crê, eu penso como ele pensa. Não é o diabo que está fechando a igreja, irmãos. Não é o diabo que está usando os governos para fechar a igreja, irmãos. Eu sei que há uma pressão muito forte em cima dos governos, entendendo que o governo quer fechar a igreja, que o governo quer acabar com a igreja. Se eles estão fechando a igreja, então Jesus é mentiroso. Por quê? Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se está acontecendo isso, é porque Deus está permitindo. Nada acontece sem permissão de Deus. Nenhum governo vai tomar uma decisão que não seja permissão de Deus. Semana passada e essa semana eu li livro de Isaías e Jeremias. E se você lê Isaías e Jeremias, meu irmão, você vai ver, parece que nós estamos vivendo o mesmo tempo, a mesma coisa. Parece não aceitável para nós, mas Deus usa, como Deus usou, ele chega a mencionar Nabucodonosor, Babilônia, como meu servo. Deus chama Nabucodonosor como servo dele para punir o povo dele. Eu creio que Deus usou os juízes do Supremo e tem usado o governo para bater na sua igreja. Porque eles não vão tomar nenhuma decisão que Deus não esteja governando, que Deus não esteja ciente, que Deus não esteja consciente do que esteja acontecendo. Estamos vivendo esse tempo por permissão de Deus para trabalhar a sua igreja, para preparar a sua igreja, para peneirar a sua igreja. Deus vai nos visitar, como visitou Belém. E aqueles que estão afastados terão oportunidade de voltar, porque Deus é misericordioso. E nós não vamos questioná-los, nós não vamos criticá-los, nós não vamos puni-los. Bem feito porque saíram. Não. Deus terá misericórdia deles também, para voltar para o meio do seu povo, para um dia ser colhido para o reino dos céus, para a glória de Deus. Tenhamos fé, permaneçamos firmes. Onde estamos? No meio do povo de Deus, porque Deus visitará o seu povo. Estamos vivendo esse tempo da seca, como Belém. Deus visitou Belém, Deus visitará Muriaé, o Brasil e o mundo. E Deus vai nos colher como seus frutos, um dia, como igreja salva, o povo salvo de Deus, para estar um dia no reino dos céus. Mas ainda aqui nesse mundo Ele nos visitará, para vivermos novos tempos e testemunharmos do seu poder, do seu amor e de sua infinita misericórdia por nós. O Senhor vai visitar nosso lar, o Senhor vai visitar a sua família, a sua empresa, o seu trabalho, os seus recursos. Deus vai sustentar, Deus vai nos dar o pão de cada dia. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Mantenhamos a nossa firmeza, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Mesmo que a gente já esteja vazio. Mesmo que a gente já esteja vazio.
mesmo que as nossas panelas ainda estejam vazias, porque Deus vai voltar a encher as nossas panelas. Confiemos, não deixemos nunca de confiar em nosso Deus. Ele é Deus de todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus. Irmão Ailton, vamos orar com o irmão Ailton. Quero pedir ao irmão Ailton, quero também pedir, estou vendo agora, subiu os nomes aqui que estavam na minha frente aqui. Irmã Viviane, irmão Ailton, irmã Viviane Campos. Vamos orar com esses irmãos. Oremos. Senhor Deus, amantíssimo Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que tudo que o Senhor faz, porque o Senhor tem conhecimento de tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos nossos familiares, Senhor. Obrigado pelo pastor, Senhor, pela vida do pastor e dos teus familiares. Ó Pai, sabemos nesses momentos difíceis, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, estar sempre conosco, Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós entregamos cada dia nossas vidas a Ti. Esta é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Irmã Viviane. Irmã está ao alcance? Será que a irmã vai estar? Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos com os nossos irmãos, Senhor. De receber a Tua palavra, os Teus ensinamentos, Senhor. Senhor, eu te peço pela vida de cada irmão que está aqui nessa sala, Senhor. Que o Senhor esteja protegendo, guiando, livrando de todo mal, Senhor. Abençoa, Senhor, os familiares de cada um deles, ó Pai. Senhor, eu te peço também que o Senhor visite, Senhor, cada leito do hospital, Senhor. As pessoas estão sofrendo. Que o Senhor conforte o coração de muitas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, Senhor. Que o Senhor esteja com eles, Senhor, consolando, protegendo. O Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor que dá fôlego de vida, Senhor. E que o Senhor possa estar nesses leitos, nesses CTI, nesses hospitais, essas pessoas sofrendo, que o Senhor possa estar confortando e possa estar derramando o bálsamo da cura. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus, obrigado por esse momento que o Senhor nos permitiu. Obrigado por esse tempo, Senhor, que estamos vivendo. Por tantas aprendizagens que estamos tendo nesses tempos difíceis, nós aprendemos muita coisa, Senhor. Nós aprendemos a nos readequar, nós aprendemos a lidar com coisas que nós não lidávamos. Nós podemos usar aquilo que aprendemos a serviço do Senhor. E minha oração, Senhor, nessa noite, com esse teu povo, é que o Senhor possa visitar a cada um. Esta palavra que Noemi diz que chegou até ela, que o Senhor tinha visitado Belém, Senhor, que essa seja a notícia que possa chegar aos nossos ouvidos. Eu quero ouvir, Senhor, eu quero ouvir essa notícia de irmãos dizendo: o Senhor me visitou, o Senhor me visitou, o Senhor me visitou, o Senhor visitou minha família, o Senhor visitou meu trabalho, minha empresa. Nós queremos ouvir esta notícia, Senhor. Essas notícias fazem tão bem para nós, porque sabemos que elas vêm do Senhor. E é por isso que eu oro, Senhor, que o Senhor esteja visitando estas famílias, esses lares. Que o nome do Senhor seja manifestado, testemunhado em cada lar. E todos tenham essa noite e o restante de semana guardados, cuidados, providos pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Meu irmão, use dessa palavra. Se você puder, compartilhe com seus amigos. Se você tem conhecimento de alguém que está desanimado, está desesperado, manda essa mensagem para eles, para que tenham esperança. Diga: há esperança, porque o Senhor vai visitá-lo também. Envie isso para os seus amigos, envie essa mensagem para os seus amigos. Daqui mais um pouco, talvez amanhã, vai estar no YouTube. Os irmãos podem compartilhar os links para que outros possam acompanhar.
Deus abençoe a irmã a Roseni. Roseni está retornando. Sim, o tempo de Deus para você, Roseni. Que Deus abençoe a sua vida. Deus está visitando você. Deus está visitando a sua vida. Amém? Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.